bem. Boa noite, Isabela. Boa noite, Bermudes. Boa noite a todos aqui que estão acompanhando a gente nessa importante atividade da minha amiga, da minha companheira de FENAFAR, do Sindicato dos Farmacêuticos do Acre. Queria dizer que muito feliz de estar aqui, viu, Isabela, de poder a gente trazer esse debate que ganha tamanha relevância nesse nosso tempo. O lugar, né, de nós farmacêuticos, mas não só de nós farmacêuticos, o lugar da ciência nesse momento que é possível a gente colocar alguma luz, alguma esperança de vitórias nesse momento. Então, esse debate aqui, proposto aqui pelo Sindicato dos Farmacêuticos do Acre, a FENAFAR dando aqui um apoio importante, a assistência farmacêutica na pandemia, da retaguarda à linha de frente. Acho que poucas vezes na história da humanidade esse debate a respeito da importância da assistência farmacêutica ganhou um lugar tão relevante. Discutia recentemente, o Theo Bermudes tinha colocado para trazer aqui alguns elementos em função hoje da dificuldade que nós vamos ter no nosso debate aqui, que sempre acontece algumas dificuldades, né? Da presença do nosso colega Jorge Costa, que a Azul resolveu mudar o voo dele e colocar justamente em cima da nossa atividade. Mas dias desses, você falava para o Bermudes que estava preparando para um debate na Câmara dos Deputados a respeito da questão do tema que o nosso amigo Jorge Costa ia trazer aqui, e aí buscando algum momento parecido com esse que nós cumprimos um papel importante. Aí estava vendo lá que antes da proclamação da República, aconteceu no Brasil um surto muito, muito violento de febre amarela. Lá no... E aí, uma das grandes mudanças que aconteceu do ponto de vista da estrutura organizativa do país foi justamente o lugar da farmácia, do farmacêutico e da assistência farmacêutica para dar conta daquele momento histórico importante. Então, esse debate a respeito do lugar da assistência farmacêutica, do nosso trabalho nos diferentes espaços, acho que talvez é um dos debates mais relevantes desse nosso tempo. Felicidade de o Sindicato dos Farmacêuticos colocar luz sobre esse debate num momento que algumas questões precisam ganhar muita luz, né? Principalmente os objetos do nosso trabalho, né, Isa? Que é a ciência, que é a vida e que é o nosso trabalho. São as três coisas que mais estão sendo questionadas nesse nosso tempo, seja pela pandemia, seja pela condução de como é que se dá o desenvolvimento das mais diferentes atividades, né? Nós assistimos um desprezo nesse momento que passa de 540 mil vidas perdidas no Brasil, um desprezo à vida, uma negação à ciência, uma negação do coletivo, do público, do papel do Estado, do papel de políticas públicas. Então, no momento desse, a gente ter esse debate é de fundamental importância. O debate de hoje, que nós havíamos programado, está contando aqui com o Bermudes, nossa referência, né, Isa? Desde sempre, toda vez que eu estou com o Bermudes, eu gosto de lembrar principalmente os colegas das mais novas gerações, como a Isa, certo? Da importância da relação, embora o Bermudes é um profissional da saúde que adotou a farmácia, ele é um profissional médico, ele é um dos médicos que, na minha opinião, mais influenciaram a atividade farmacêutica brasileira. E toda vez que estou com o Bermudes aqui, eu lembro de duas epopeias, certo? Que, coincidentemente, uma delas a gente acabou de ser vitorioso esse mês, uma certa vitória esse mês, e o Bermudes vai poder falar mais para aqui, que é a questão
da patentes, mas tem uma outra que o Bermudes é um dos responsáveis e que impacta não só nós farmacêuticos, mas no dia a dia da vida dos brasileiros. Todos os brasileiros são impactados. E tem quem quiser procurar aí no Google, dá um Google aí sobre Decreto 793. Lá no início da década de 90, Bermudes liderava uma luta para dizer que uma política de genéricos poderia impactar decisivamente na ampliação do acesso do povo brasileiro. Ronald Itamar Franco, com Jamil. Itamar Franco, Jamil. Jamil como ministro da Saúde, na saída do Collor, e nós trabalhando lá para tentar tocar. E como foi bombardeado, né, Bermudes? Muito, 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 muito. E hoje, salvando vida, permitindo acesso de milhões de brasileiros, né, a acesso a medicamentos. Então, a gente tem aqui o privilégio de ter o Bermudes, professor, médico, sanitarista, uma vasta contribuição para a saúde pública brasileira, certo? Pesquisador da Fiocruz, que vai estar aqui junto com a Isabela, essa jovem farmacêutica, mas já com muita contribuição aí para a saúde pública do Acre e do Brasil, uma dirigente sindical da Federação Nacional dos Farmacêuticos, que tem contribuído decisivamente na ação, na formulação de diversas ações, cumpriu um mandato importante como diretora jurídica da Federação Nacional dos Farmacêuticos, assumindo aí no Acre importantes atividades na ponta da assistência farmacêutica, e vai debater conosco aqui esse tema, que tenho certeza que a gente vai dar conta de trazer importantes reflexões aí a respeito desses dois lugares fundamentais para garantir a assistência farmacêutica, que é a retaguarda, certo? E a linha de frente aí da nossa assistência farmacêutica brasileira. Eu peço desculpa aqui para o Bermudes, para a Isa, para os nossos ouvintes, a gente demorou um pouco, é que aqui em Santa Catarina, Isa e Bermudes, nós estávamos um outro debate aqui com a categoria farmacêutica aqui no estado, porque nós estamos com um debate aqui a respeito da dupla responsabilidade para o profissional farmacêutico. Então, um debate que é Santa Catarina e Ceará são dois estados que ainda mantêm, certo, a força legal da proteção, da valorização do trabalho do profissional farmacêutico, que o profissional farmacêutico em farmácia comercial ele pode ser responsável por uma farmácia, né? E isso garantiu aqui importantes avanços de valorização dessa atividade. Então, eu estava aqui num debate acalorado e acabei me enrolando para a gente iniciar aqui o nosso debate no dia de hoje. A ideia é de nós contextualizar os desafios nesse momento que o mundo vive, o mundo e o Brasil, uma crise econômica profunda, certo? Com a atividade econômica despencando, as atividades produtivas cada vez menos prestigiadas, as atividades financeiras, a especulação financeira sendo uma das grandes, entre aspas, produtoras de riqueza, a riqueza se concentrando como nunca visto antes na história da humanidade tão recente, somado a uma crise política, aonde em vários cantos do mundo a gente vê um desprezo à democracia, um desprezo ao que a humanidade conseguiu avançar do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista dos direitos também um momento bastante difícil,
e que se soma a esse momento dessa crise sanitária global provocada pela pandemia, e que nós temos, nós aqui, um papel destacado. É nesse cenário, então, que a gente vai conversar. Já falei muito, né? Queria, feito essa introdução, passar aqui um pouco para o Bermudes a respeito desse lugar, né? Desse lugar que é fundamental, que é retaguarda, mas que não é tão retaguarda assim, talvez algo estruturante, certo? Da garantia do direito, da produção do direito na assistência farmacêutica, que é a questão do domínio do conhecimento, da ciência, da propriedade da ciência, como é que está essa discussão a respeito dos elementos que garantem, de fato, o acesso a essa tecnologia, esses produtos, o que impacta esse cenário internacional do fornecimento, da capacidade de produzir os insumos que vão garantir esse direito, que vão garantir a assistência farmacêutica. Queria que o Bermudes comentasse aqui com a gente esse lugar da assistência farmacêutica, que é as disputas que estão colocadas hoje no mundo em torno da disponibilização desses insumos e os interesses que estão em jogo e como o Brasil se posiciona. O Jorge ia trazer para a gente aqui, pôr um pouco de luz, eu acho que o Bermudes pode também contribuir nesse debate a respeito dessa dificuldade que alguns países no mundo têm na produção de insumos farmacêuticos ativos, embora o Brasil tenha um parque, a indústria farmacêutica brasileira seja uma indústria farmacêutica bastante robusta, mas do ponto de vista da farmoquímica, que é a fundamental, a estratégica, tem tido algumas dificuldades. Queria que o Bermudes iniciasse aqui com a gente o debate a respeito desse quadro, o que a pandemia expôs, deixou mais claro. A gente tem visto aí Quando eu falo que não é tão retaguarda, porque hoje todo mundo sabe o que é IFA, né, Bermudes? Hoje todo mundo sabe o que é a logística, o que é quais são os países produtores, ou seja, é um debate que é retaguarda, mas que tem ciência envolvida, técnica envolvida, política envolvida, e esse é um pouco a ideia de pôr um pouco luz nessa situação. Bermudes, passar para ti, depois a gente vai chegar, sim, aí em Rio Branco, vai chegar aí na assistência farmacêutica do Estado, a gente vai chegar lá com a Isabela está aqui para isso, para a gente contextualizar como a proposta está colocada, da retaguarda até a linha de frente. Vamos chegar na linha de frente, com certeza. Mas vamos começar aqui com o Bermudes. Por favor, Bermudes. Obrigado, meu caro amigo, camarada Ronald Santos. Primeiro, eu quero colocar muito claramente a enorme satisfação de estarmos aqui na companhia de pessoas queridas, você, Ronald, Isabela, estaria o Jorge Costa aqui também. São pessoas companheiras na luta pela saúde pública, o acesso a medicamentos, uma sociedade mais justa, e que continuamos na luta e resistência. E, como costumamos dizer, cada um em suas trincheiras, mas levando a mesma luta adiante. Eu queria justificar, o Jorge Costa falou comigo, falou com o Ronald também, que ele estaria vindo de uma viagem a serviço que ele teve em Petrolina e depois Recife, mas eles conseguiram trocar o voo dele, então ele só vai chegar aqui depois das 8h30 da noite, já vai ter acabado. O Jorge Costa, que é um companheiro nosso, é farmacêutico industrial, com mestrado em Química de Produtos Naturais, doutorado em Biologia Molecular e Celular, e com atuação profissional de mais de 20 anos no setor farmoquímico. Então, ele tem uma experiência enorme no setor farmoquímico, produção de IFAs, produção de matérias-primas, e atualmente ele é assessor da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde, da Fiocruz, e membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Ele coordenou, há alguns anos atrás, um trabalho, um estudo
que foi uma avaliação do setor produtivo farmoquímico no Brasil, com capacitação tecnológica produtiva. Então, ele ia detalhar isso, eu vou falar rapidamente algumas questões relacionadas, mas, rapidamente, o que nós sabemos é que nós temos 3 diferentes indústrias. Nós temos a indústria química, que produz intermediários, e que é baseada principalmente na química de base e a petroquímica. Nós temos a indústria farmoquímica, que produz os IFAs, as matérias-primas para a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica, que faz a formulação farmacêutica. Então, são 3 indústrias interligadas, e o Jorge Costa coordenou, nós participamos também desse estudo, um levantamento tentando identificar quais são as empresas aqui no Brasil que trabalham com o setor farmoquímico, para saber quais as fragilidades, as fortalezas dessas indústrias. E achou, depois de fazer uma pesquisa bibliográfica e escrever para as indústrias, conseguiu identificar 36 empresas aqui no Brasil que trabalham no setor farmoquímico, das quais 30 foram visitadas por uma equipe que ele coordenou. E achou uma concentração maior no Sudeste, empresas de capital nacional, praticamente todas. E entre os objetivos principais do trabalho estava mapear, identificar essas empresas aqui no Brasil, caracterizar o tipo e escala de produção delas, para saber em que exatamente estavam trabalhando, desenvolvimento tecnológico, produção de farmoquímicos, e analisar os esforços de inovação e parcerias, porque muitas dessas empresas trabalham em conjugação com universidades ou com instituições de ciência e tecnologia, ou com outras empresas do setor privado. Então, ele conseguiu mapear essas 30 empresas muito bem estruturadas e muito bem identificadas, e publicamos um trabalho em que essas empresas são identificadas de acordo com a atuação que elas têm. Então, essas empresas formam redes com instituições de ciência e tecnologia, redes com outras empresas, redes com universidades, mas elas não trabalham isoladamente. Então, tem um potencial muito grande que tem que ser aproveitado e ampliado aqui no Brasil. 12 dessas empresas se encontram completamente consolidadas e trabalhando em produção de matérias-primas, de maneira que nós temos um potencial enorme e que muitas vezes não é aproveitado ao máximo. Então, quais são as oportunidades que foram achadas, quais são as fragilidades que foram achadas nessas empresas de produção farmoquímica? Primeiro, quais são os pontos fortes? Nós temos uma capacitação tecnológica da maioria delas para processar mais de uma etapa de produção. Nós temos uma capacidade de modificação dos processos de acordo com as necessidades do SUS, do Sistema Único de Saúde, ou da demanda, a capacidade também de se adequar de acordo com nova regulamentação que a Anvisa a todo momento está atualizando. Nós temos plantas que se chamam de multipropósito, que podem trabalhar com vários tipos de reações. Nós temos um portfólio de produto diversificado e nós trabalhamos com material, insumo de origem sintética, animal e vegetal. E essas empresas todas no Brasil, com um componente forte que nós temos aqui, é que tem uma responsabilidade ambiental muito bem sedimentada, muito forte. Trabalham realmente com tratamento de efluentes, com não contaminação de solo, que é uma questão que outros países, às vezes, não têm o mesmo rigor que nós temos no Brasil. Entre os pontos fracos, foram identificadas a dificuldade para a captação de recursos, a capacidade, às vezes, tem dificuldade de se adequar a novas regras da Anvisa que saem, modificar processos em função das necessidades, dificuldades, às vezes, de relacionamento com universidades, ausências de plantas para a produção de antibióticos, por exemplo. Fermentação é uma questão que se perdeu no Brasil. Nós tínhamos a Companhia Brasileira de Antibióticos, a Cibram, que exportou. Ronald com certeza se lembra também, na Guerra das Malvinas, o Brasil exportou antibióticos para a Argentina por causa do bloqueio norte-americano em apoio ao governo inglês, dificultando a entrada de antibióticos na Argentina. E o Brasil foi um grande exportador de antibióticos da Companhia Brasileira de Antibióticos. Nós produzimos insulina já no passado com a Biobras, e hoje nós importamos, e estão em desenvolvimento algumas iniciativas para voltar a produzir insulina no Brasil.
nós temos várias empresas que não têm certificação adequada, embora tenham algumas muito fortes com certificação nacional e internacional, e nós temos pessoal, potencial realmente preparado. Então, temos uma série de oportunidades e ameaças que foram identificadas nesse trabalho e foram feitas uma série de recomendações. Criar mecanismo de treinamento, induzir a produção local de princípios ativos, internalizar a produção no país, aumentar a escala de produção de farmacoquímicas nacionais, criar mecanismos de incentivo e aumentar a divulgação desse setor aos profissionais de saúde na área. Então, nós temos, como pano de fundo, o Jorge Costa iria detalhar essas questões relacionadas com a indústria farmacêutica, mas eu queria trazer também, inicialmente, porque eu acho que é importante que a gente saiba, porque está na nossa retaguarda isso, né? Nós temos que ter isso em consideração. E a produção pública de medicamentos também é outro setor que merece análise mais rigorosa, né? Porque nós temos uma série de laboratórios públicos, foram muito estimulados com as parcerias para o desenvolvimento produtivo, elas têm relação com o setor privado, elas produzem formulação farmacêutica, elas ajudam o setor farmacêutico também a produzir insumos para elas, mas elas têm problemas de gestão e de dificuldade em aquisição de materiais, por causa do formato jurídico que elas têm e das responsabilidades com seus estados, são normalmente laboratórios vinculados a governos estaduais, que também têm seus próprios mecanismos. Então, isso é uma área que também eu queria trazer como uma contribuição que, com certeza, o Jorge Costa iria trazer em relação ao setor farmacêutico e setor farmacêutico. Mas eu quero entrar, então, agora no que o Ronald já colocou como introdução, a importância disso, é que essa pandemia, ao mesmo tempo que aprofundou e tornou mais explícitas as desigualdades que nós temos no Brasil e na América toda e no mundo inteiro, também, ao mesmo tempo, nos colocou diante de duas alternativas: ou a solidariedade, que muitos países procuravam, tecnologias como bens públicos globais, vacinas, que seriam bens públicos globais, que houve vários discursos de dirigentes mundiais colocando isso, mas, ao mesmo tempo, tivemos, pelo outro lado, a disputa predatória, quer dizer, as tecnologias como objeto comercial de lucro, de acumulação financeira para as empresas e, portanto, nos levando ao confronto, no impasse entre saúde, por um lado, e comércio, pelo outro lado. Isso não é uma questão nova, pois isso vem sendo abordado desde os primórdios da Organização Mundial da Saúde. Já em Alma Ata, se trabalhava na estratégia de saúde primária, com acesso a medicamentos, nas estratégias do uso racional de medicamentos da OMS, Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e agora Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um eixo central hoje, com a pandemia, de que o acesso aos insumos é fundamental e é discutido em todos os grandes fóruns sobre saúde relacionados com a pandemia. Uma das lições aprendidas nos tempos recentes é que o acesso a tecnologias não é mais um problema restrito a países em desenvolvimento. O acesso a insumos não é mais um problema de países pobres ou países de renda média. É um problema do mundo inteiro e que tem que ser enfrentado também de maneira global. O investimento em inovação ele tem que ser respaldado pela garantia do acesso universal, sob pena de estar favorecendo apenas o comércio, o lucro desmedido e a iniquidade que se aprofunda com isso. O enfoque também, por outro lado, do respeito aos direitos humanos e o acesso à saúde como direito humano fundamental são elementos centrais do nosso compromisso. Nós todos participamos também do relançamento da Frente Parlamentar de Ciências Farmacêuticas, vocês lembram aqui no Brasil, com a questão de discutir acesso a medicamentos como um direito humano fundamental e tentar montar uma PEC que pudesse colocar isso também na nossa Constituição. E até no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o acesso a medicamentos hoje é considerado como um direito humano fundamental. Mas o que a assistência farmacêutica seria sem o acesso a medicamentos e tecnologias? Então, isso me traz a segunda questão que o Ronald já levantou,
que seria falar sobre as barreiras ao acesso a tecnologias. Nós temos barreiras ao acesso. E uma barreira que tem sido colocada muito frequentemente é a barreira regulatória sanitária. E, por outro lado, a barreira da propriedade intelectual. A regulação sanitária ela é necessária. Nós não podemos prescindir dela, com o objetivo de assegurar ou de dar confiabilidade aos aspectos de eficácia, segurança e qualidade dos produtos. Então, nós temos que ter regulação sanitária obrigatoriamente. Mesmo sendo a garantia da qualidade uma obrigação da indústria, é necessário contar com a regulação em nível mais elevado como uma função típica de Estado, caracterizando as relações necessárias e independentes entre o regulador e o setor regulado. Embora cada vez mais se fale em tentativas de harmonização, o trabalho integrado em blocos como o Mercosul, o Grupo Andino, a América Central, as Ilhas do Caribe, na verdade, cada país tem sua regulamentação sanitária e suas instâncias ou autoridades nacionais de regulação. A Organização Pan-Americana da Saúde categoriza, classifica as agências reguladoras em 4 níveis, sendo o nível 4 o mais elevado e atribuído a agências de referência, agências reguladoras que são de referência. Aqui na América Latina, bom, além do Canadá e dos Estados Unidos, são catalogadas como agências de nível 4, a ANMAT, na Argentina, a Anvisa, aqui no Brasil, o Instituto de Saúde Pública, no Chile, o INVIMA, na Colômbia, a SECMED, em Cuba, e o COFEPRIS, no México. Então, nós temos esses países que são agências reguladoras de referência para a região e com as quais pode-se confiar nos laudos e na análise dessas agências. Mesmo podendo adicionar tempo à liberação de tecnologias, a regulação sanitária é complexa, mas é necessária e segue recomendações da Organização Mundial da Saúde. Já o outro lado, a propriedade intelectual, essa sim, nos coloca frente a um sistema que eu considero, a minha opinião pessoal, que é um sistema que está falido, é um sistema que está fracassado, que não traz inovação de acordo com a demanda que nós temos, em especial para produtos necessários para nossos países ou para populações negligenciadas e vulneráveis. A barreira da propriedade intelectual gera monopólios, de fato, de direito, acarretando preços elevados, definidos unilateralmente, e muitas das vezes, a maioria das vezes, são desvinculados da recuperação de custos de pesquisa e desenvolvimento, que seria o objetivo de ter a propriedade intelectual. Essa seria a essência da existência desse sistema de propriedade intelectual. Mas nós temos, então, que rapidamente falar o que é o Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio. Um acordo multilateral que foi assinado em 1994 e que estabelece uns padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual. Então, nós temos obrigações do Acordo TRIPS, mas ele também permite flexibilidades, nos permite excepcionalidades também para atender a problemas de saúde pública. E uma dessas flexibilidades é o licenciamento compulsório, que hoje é um outro termo que todo mundo hoje sabe no Brasil e está acompanhando, o que é a quebra de patentes. Porque essa discussão que se deu no Senado, na Câmara dos Deputados, nos grandes fóruns, nas comissões, na Câmara dos Deputados, agora todo mundo está sabendo o que é quebra de patentes e o que isso pode nos trazer de benefício. Então, entre as obrigações, também temos as flexibilidades. E nós sabemos que a nossa lei de propriedade intelectual ela foi mudada em 1996, de acordo com o Acordo TRIPS. E o Ronald também vai se lembrar do Fórum pela Liberdade do Uso do Conhecimento. É o Fórum da Liberdade para a Liberdade do Uso do Conhecimento que nós discutimos, junto com o setor privado de capital nacional, junto com a LANAC, junto com a Câmara de Deputados, com lideranças partidárias. Na época do Ministério da Saúde, do Jamil e do Itamar Compreendo, também colocamos isso, mas a lei acabou sendo aprovada em 1996
a lei que mudou e que nos tornou obrigatório o reconhecimento de patentes de produtos e de processos farmacêuticos. Era o governo FHC, houve pressões violentas do Departamento de Comércio dos Estados Unidos e do setor produtivo também multinacional. Então, aquele Fórum pela Liberdade do Uso do Conhecimento trabalhamos, nos opusemos às pressões, mas fomos derrotados. E seremos derrotados várias vezes e teremos vitórias em outros momentos. Mas a quebra de patentes, então, consiste em autorizar a exploração de um produto ou processo patenteado sem o consentimento do titular da patente. Apesar de diversas ameaças, o Brasil só utilizou uma única vez a quebra de patentes no licenciamento compulsório no ano 2007 para o antirretroviral efavirenz da Merck. E com essa quebra de patentes, conseguiu baixar o preço em 5 vezes. Em 5 vezes baixou o preço, importamos inicialmente da Índia e 2 anos depois já estava sendo produzido em Farmanguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, e continua sendo produzido. E tem vários outros exemplos de quebra de patente em outros países que trouxeram o preço para baixo. Agora, eu queria colocar um outro exemplo que nos mostra o impacto negativo do monopólio, que é o produto para hepatite C, o Sofosbuvir, que todo mundo também deve ter acompanhado aqui. Foi lançado em 2014 ao preço pela Gilead, ao preço de $84 mil o curso de tratamento, de 84 dias. Então, era chamado a pílula de $1.000. Com a reclamação de países ricos que não poderiam arcar com esses custos, a Gilead, então, autorizou 11 companhias indianas genéricas a produzirem para países que ele definiu ao preço de $840, o custo de tratamento. Então, baixou 100 vezes. Então, foi impossível baixar 100 vezes em meses o preço do Sofosbuvir. E hoje nós vemos, com a Organização Pan-Americana da Saúde, que o produto hoje está sendo vendido, está sendo fornecido pela Organização Pan-Americana de Saúde aos países que precisam dele por $60 o custo de tratamento. Então, nós vemos um produto que baixou 1000 vezes o preço, em pouco mais de 3 ou 4 anos. Então, aí vem a diferença entre custo e preço. Quando falamos medicamentos de alto custo, não são medicamentos de alto custo necessariamente, mas são medicamentos de alto preço. Qual é o custo deles? É uma coisa que a gente não sabe, muitas vezes sabe. Porque a precificação hoje, qual era a alegação da Gilead para colocar o Sofosbuvir $84 mil? Que isso era menos do que o custo do tratamento de um paciente grave com hepatite C que precisasse de transplante hepático, e UTI, e cuidados intensivos, etc. Então, se começa a comparar os benefícios que tem com o que poderia ser, em lugar de definir o que se investiu em pesquisa e o que é necessário recuperar, porque nós não esperamos que a indústria tenha prejuízo, mas não pode ter esse lucro desmedido que ela tem. Isso nos levou, e o Ronald lembra, porque nós publicamos junto com o Ronald e com o Fernando Pigato o que as patentes da Gilead são, classificando-as como um crime de lesa à humanidade. Lembra, Ronald? Nós publicamos um crime de lesa à humanidade, o que estava sendo feito com $84 mil, quando podia ser vendido por $60. E quando se impediu que a produção de farmanguinhos, que já estava autorizado pela Anvisa, pudesse ser entregue ao Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que nós temos essas questões. Rony, eu acho que já falei também um pouco demais nessa introdução, motivado pelo que você colocou inicialmente, e vou deixar, então, para o próximo bloco falar um pouco da aprovação aqui no Brasil do Projeto de Lei 12/2021, quebra de patente no Brasil, ao andamento das conversas na Organização Mundial do Comércio, com a suspensão temporária de direito de patente, com a movimentação que teve semana passada nos Estados Unidos, em Nova York, em Washington, os protestos com a visita da Angela Merkel ao presidente Joe Biden, em função de que estava se pressionando para que o Biden convencesse a Alemanha a não obstaculizar
a suspensão temporária que estava sendo discutida na Organização Mundial do Comércio. Mas eu acho que são questões, que são desafios e barreiras que enfrentamos e que, embora estejam um pouco na retaguarda, mas elas vão se refletir, elas se refletem no serviço, se refletem na ponta, se refletem na linha de frente, porque mesmo que elas não estejam na nossa governabilidade, muitas delas, mas eu acho que é importante que a gente conheça isso, conheça a complexidade e que esse conhecimento também possa nos ajudar nessa luta, né? Então, eu queria finalizar essa intervenção agora, dizendo que eu não tenho dúvidas da importância do papel decisivo do SUS, que o SUS tem tido, que continua tendo, que vai continuar a ter, apesar do desfinanciamento, subfinanciamento, apesar das tentativas do negacionismo, porque o SUS contribui para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população brasileira. E é isso que nós temos que ter, em defesa da vida, em defesa do SUS e contra o negacionismo que está presente aí em várias posturas governamentais. Então, em defesa da vida sempre. Jonas, devolvo para você. Obrigado, Bermudes. Acho que é fundamental nesse nosso tempo essa contribuição que você tem dado de fazer. Ficou mudo aqui para mim. Está me escutando? Você está me escutando, Isa? Eu estou escutando bem. Isa, você me escuta? Eu vou sair e entrar de novo, porque está mudo. Faz isso. Então, rapidinho que eu vou te perguntar, Isa. Eu vou perguntar para ele. Acontece, esses processos das tecnologias acontece com bastante frequência, mas não vai tirar aqui o brilho desse nosso momento de reflexão, de colocar aí, a partir da terra, da nossa amiga Isabela, terra de Chico Mendes, de lutador pela vida, pela natureza, pelo Brasil. Uma questão, Ronaldo, que eu tenho colocado muito aqui, é claro que a gente sente muito a falta dos encontros presenciais, do calor humano, do debate, das discussões. Mas esse mundo virtual está nos permitindo também uma presença muito mais simples e fácil. Nós estamos com você em Santa Catarina, eu no Rio, a Isabela em Rio Branco, e nós temos a transmissão gerada em São Paulo. Então, isso dificilmente se conseguiria, em 1 hora a gente conseguir. Não, o avião está atrasado, o voo está atrasado, não estou conseguindo, estou chegando. Está conseguindo ouvir, Isabela? Estou de volta. Ficou mudo tudo, eu tive que reiniciar. Muito bem, Isa, muito bem, muito bem. Eu estava falando, Isa, de como é bom a gente ter a luz aí do nosso companheiro, camarada Bermudes a respeito desse tema, porque são alguns temas que a pandemia trouxe, o quanto é importante compreender. Porque nós estamos vivendo um momento em que a vida das pessoas são impactadas de forma gigante, de forma colossal. Por exemplo, nesse momento que a gente percebe o efeito das vacinas. Sim. É colossal o efeito das vacinas em salvar milhares, centenas de milhões de vidas que está se operando. E, ao mesmo tempo que traz essas reflexões da vacina, que está tão longe, a gente vê a importância de alguns debates, como, por exemplo, o trazido por um cabo que resolveu ir lá vender vacina da Índia, certo? Da Índia, demonstrando todo o poder de compra do Estado, o volume, ao mesmo tempo que escancara aqueles que transformam a vida em mercadoria, que mercantilizam a vida, deixa bastante claro o papel desse debate de conhecer o valor, o preço das coisas, o papel do Estado, o papel da política, que, ao fim e ao cabo, ou salvam ou matam. E você se lembra, Ronaldo? Milhares, Você se entendeu? lembra
você se lembra que nós juntos publicamos o questionamento de por que o governo brasileiro estava comprando via atravessador, em lugar de estava trabalhando com os BRICS. Como é que os BRICS não vão trabalhar Brasil com Índia, com China, em lugar de trabalhar com um representante aqui ou com um atravessador? Exatamente, ou seja, colocar luz, porque isso impacta na nossa colega Isabela, nossa farmacêutica, especialista em saúde pública e assistência farmacêutica, conselheira estadual aí do Acre, coordena a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora do Conselho Estadual, servidora pública municipal, estadual, está na diretoria de planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento do Estado do Acre, impacta no dia a dia do que a Isabela faz aí no Acre, na ação profissional, na ação política, porque esse debate, a compreensão desse debate, faz nós conseguir compreender melhor. Daí eu queria entrar já na participação aqui da nossa colega, amiga, camarada Isabela, dirigente sindical aí do Acre, para essas reflexões todas que a pandemia trouxe, esse lugar diferenciado que colocou o trabalho do profissional farmacêutico aí no dia a dia aí, da ação concreta, na linha de frente que você se encontra, Isabela. O que você pode compartilhar com a gente aí que modificou no papel dos farmacêuticos e farmacêuticas na assistência farmacêutica, com o lugar de destaque da vacina, com o lugar de destaque do kit de intubação, do lugar de destaque do fornecimento do oxigênio, do conjunto de acessos que foram represados em função... que você aí na linha de frente destacou, e você também aí da Comissão de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora aí do Acre, como é que foi o impacto aí das condições de trabalho, do ambiente de trabalho, da proteção, como que impactou na vida real, certo? Dessas construções que se dão no plano internacional, mas que acabam impactando ali no dia a dia, no hospital, na farmácia, no centro de saúde, na equipe. Conte para nós como é que se deu aí, Isa, os principais impactos da pandemia aí na ação de uma farmacêutica na linha de frente. Então, primeiramente, boa noite, né? Quero cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes, farmacêuticos ou não, né? Cumprimentar você, Ronald, nosso presidente da federação, o doutor Jorge Bermudes, sempre presente, né, nos maiores debates, sempre participo, sempre, né, que posso, das lives que está lá, dos artigos, né, científicos que ele produz, desse conhecimento amplo que só abrilhanta mais ainda a nossa profissão, né? Apesar de médico, o doutor Jorge Bermudes trabalha muito nessa parte de medicamento e assistência. Primeiramente, né, falar que tudo tem a ver, tudo se interliga, né? A multidisciplinariedade, né, as equipes, tudo está interligado. E tudo que o doutor Jorge Bermudes falou impacta diretamente na assistência, na linha de frente. Aquilo que você falou do preço e custo, hoje nós vemos que a nossa saúde tem um preço, tem mais preço que custo, né? Então, tudo está se colocando valores absurdos, dificuldades para estados e municípios adquirirem medicamentos que sejam paliativos, que sejam próprios para salvar vidas, como o kit de intubação. A gente hoje, o país inteiro está vivendo a falta desses medicamentos de kit de intubação, onde a gente está dependendo de importação, autorização da Anvisa, que até esse momento não foi dado para alguns estados, importar esses medicamentos. A gente está passando por isso hoje. Nós fizemos aqui no estado uma compra geral para ajudar os municípios, pois eles não estavam conseguindo adquirir medicamentos básicos, pois os preços ofertados estavam abusivos. Então, assim, tem que intermediar, a gente tem que ter, sim, pessoas que façam negociações, que tragam para a gente benefício como cidadão, como usuário SUS, né? E o farmacêutico está sendo primordial nisso. A gente vê pela própria vacina, pela produção, a fabricação e aprovação, né? É um farmacêutico que está na linha de frente ali, que está mostrando que está aprovando ou não esse insumo tão importante. Então, hoje, será que caiu a ficha de que realmente estamos na linha de frente?
como sindicato e conselho, nós encontramos aqui diversas dificuldades para provar que o farmacêutico é da linha de frente, né? Tivemos que pedir apoio do Ministério Público do Trabalho, tivemos que entrar com ações judiciais para provar que a gente faz parte da linha de frente para ter os mesmos benefícios, né? Então, acho que os colegas que estão assistindo aí, em seus estados, também passaram pelo mesmo problema, passaram pela mesma dificuldade, né? Ter que brigar para ter direito a uma vacina, para ter que provar que você é profissional da saúde. Então, a gente teve inúmeros desafios aqui, e dentro desse serviço hoje, a gente viu o leque de informações que o farmacêutico pode trazer e ajudar, desde um processo licitatório, desde uma compra emergencial, desde o planejamento, a distribuição e o acompanhamento, porque a gente não para ali a partir do momento que entrega. A gente faz a farmacovigilância também desses medicamentos. Então, medicamentos que trouxeram, que causaram reações, a gente vem acompanhando também, a gente vem notificando, é importante notificar, tudo é novo, a gente está andando no escuro, nós estamos com uma venda. E enquanto saúde do trabalhador, a gente precisa, sim, ter um olhar criterioso para tratar esse profissional que, dentro de uma pandemia, sofreu com pressões psicológicas e conflitos bioéticos, né? Entre estar na linha de frente, ver pessoas morrendo ali, o medo de transmitir para sua família. E hoje a gente tem, dentro do Estado, um programa muito bom, eu estava até participando anteriormente dessa live, que é o Acovida, da humanização aqui do Estado, que tem atuado brilhantemente, ajudando psicologicamente esses profissionais, dando suporte, e é isso que assiste, enquanto eu, coordenadora da Assiste, estamos nesse apoio, né, de ajudar o maior número de profissionais, sejam eles da saúde, ligados à saúde ou não. Então, a gente tem desenvolvido esse trabalho, tem tentado sensibilizar os gestores, porque essa é uma dificuldade também, sensibilizar a importância de se voltar para o trabalhador, de olhar para esse trabalhador e investir na saúde dele, né? E o que a gente vê muitas vezes é descaso, muitas vezes é pouco, não precisa, ou, vamos investir em outra coisa. E no contexto geral, está tudo interligado, né? A gente ajudar, a gente dar o apoio, mas a gente também cuidar de quem cuida da gente, que é até uma das frases que a federação usa bastante, e nesse momento de pandemia nunca fez tanto sentido essa frase, que é cuidar de quem cuida. A gente tem que cuidar desde a parte de saúde, a valorização deste profissional, tão esquecido, né? Não só os profissionais farmacêuticos, todos os profissionais, né? A gente tem que brigar por valorização, a gente tem que se mostrar, dizer que é importante, dizer que precisa de um aporte maior para a saúde, a gente precisa dizer o tempo todo e provar a nossa importância. Então, nesse primeiro momento, fica aqui o recado para dizer a todos que a gente, desde o primeiro momento dessa pandemia, vem lutando. Desde para fornecimento de EPI, reconhecimento, enfim, a gente vem numa briga constante e atuando obrigatoriamente, sendo o primeiro acesso da população, quando ela se dirige a uma farmácia, seja ela pública ou privada, é o farmacêutico que está lá recebendo e orientando e combatendo fake news, que hoje é o mais importante. A gente precisa combater as fake news, desmentir, desmistificar falsas ideias, né? Então, o farmacêutico tem sido esse profissional da linha de frente e de primeiro contato com a população para esclarecimento, tanto como se usa esse medicamento, quanto para combater essas fake news. Muito bem, Isa. Como nós colocamos para o Brasil inteiro, né? Cuide da ciência, da vida e dos afetos como um farmacêutico, né? Não podemos deixar proliferar fake news. Talvez uma das principais tarefas desse nosso tempo foi justamente a oferecer a ciência como instrumento de acesso a direito à saúde. Acho que essa é uma das principais contribuições que os farmacêuticos podem dar, e a Isabela é um bom exemplo de o quanto pode garantir, ampliar o direito do povo, o conhecimento e o trabalho dos profissionais farmacêuticos. Mas, Bermudes... Ronald, a Isabela nos colocou uma questão fundamental, que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde vem trabalhando, o que eles chamam de uma infodemia, né? Quer dizer, um excesso de mensagens e fake news e tudo,
a quantidade de vídeos que tem circulado relacionados com a pandemia e que não são corretos, a quantidade de notícias a toda hora se colocam, é um investimento maciço de tentar colocar. E a outra questão, que é uma coisa que nós estamos vendo aqui no Brasil também, nós estamos vendo isso, é as negativas em vacinação, né? As pessoas que negam a vacina, que não querem se vacinar. Inclusive, nós tivemos casos de profissionais de saúde dizendo que não queriam vacinar. Quando se colocou, então, vocês assinem um termo de responsabilidade, eles não quiseram assinar e se vacinaram. Mas tem gente que nega a vacina, e quando alguém me pergunta por que eu não quero vacinar por medo da reação, eu coloco, você devia ter medo da doença, medo da gravidade que a doença pode ter. Eu queria voltar a um assunto anterior que a gente tocou, queria que você falasse mais, mas eu quero fazer uma misturança geral aqui, quero fazer uma mistura geral na pergunta com essa discussão das fake news. Por que eu quero fazer essa mistura geral? A FENAFAR, junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, em setembro do ano passado, entrou no STF contra esse absurdo Covid, cloroquina, ivermectina. Entramos no STF com essa a mais colossal. Estou gostando dessa palavra colossal. Quando acho uma palavra, fico usando muito ela. Eu gosto que ela acho que dá uma dimensão boa do tamanho das coisas. Essa fake news aí essa negação da ciência, só que a gente percebe que a negação da ciência, a negação da realidade se transformou num instrumento de ação política, que é o que nós estamos vendo hoje. E aí é essa mistura que eu quero fazer contigo a respeito das ações políticas. O Senado aprovou, a Câmara aprovou, certo, o PL 12 de 2021 que quebra patentes. Você considera possível, certo, o Brasil vir a poder utilizar, construir alguma parceria para o desenvolvimento produtivo, alguma capacidade de tornar essa lei servir de fato aos interesses da saúde pública, com o atual comando que nega a ciência, o atual comando que faz negócio com a morte do povo, e que já está aprovado que se transforma em uma quadrilha que a CPI está aprovando. Você acha, primeiro, que você comentasse a respeito da aprovação do PL e qual a sua opinião a respeito dos desdobramentos políticos desse momento, para que o que a ciência permite nós oferecer ao povo, certo? Oferecer ao povo alternativas para enfrentar a questão do vírus, também as alternativas políticas desse momento de enfrentar o negacionismo e enfrentar os vermes também. Queria que você abordasse um pouco sobre isso. Tudo bem, Ronald. Veja bem, a aprovação do PL 12 foi surpreendente, para mim, foi uma demonstração de compromisso com a vida que o Legislativo teve nesse momento. Nós tivemos o Senado e depois a Câmara dos Deputados. Mas essa discussão já vem de muito tempo. Desde o início da pandemia, o que nós observamos? Que vários países, entre eles, países não são países em desenvolvimento. Nós temos o Canadá, temos a Alemanha, tivemos Chile, Colômbia, Israel. Esses países modificaram seu marco regulatório de propriedade intelectual para facilitar a tal quebra de patentes, a emissão de licença compulsória. E o Brasil também elaborou uma série de projetos de lei. Desde o início, desde o final de março, início de abril do ano passado, logo depois que a pandemia se tornou um fato aqui, em que as medidas restritivas entraram em vigor, que são necessárias, e se começou a trabalhar a questão da vacina, se a vacina seria bem pública ou não, nós nos vimos diante de, por um lado, nacionalismo exacerbado de países da Europa, Estados Unidos, que puxaram para si toda a capacidade mundial de produção. E, por outro lado, os países que foram relegados ao final da fila. Países da África, tem países que não começaram a vacinação ainda. Na América Latina, nós temos países que foram vacinados graças à doação de vacinas.
O Paraguai recebeu a vacina Sputnik da Rússia. El Salvador, na América Central, recebeu a vacina da China, também doação. Então, nós vimos, por um lado, a disputa, o domínio dessas tecnologias para si, para poder imunizar. O Canadá comprou 5 vezes a necessidade de vacinação. Então, com isso, retira que outros países possam. Mas o Brasil teve vários projetos de lei. O primeiro projeto de lei, o projeto de lei 1184, da Jandira Fegali, e no dia seguinte nós temos o 1320 do Alexandre Padilha. São projetos de lei que mexem assim. Durante a vigência de uma pandemia, de uma declaração de emergência nacional, os produtos relacionados com essa pandemia, as tecnologias relacionadas com essa pandemia, está autorizada a emissão quase que automática de licença compulsória. Porque se nós formos seguir, você colocou claramente, vamos voltar ao passado. A licença compulsória do Efavirense foi emitida no início do segundo governo Lula, em que nós tínhamos o Temporão como ministro da Saúde, tínhamos a Mariângela Simão como coordenadora do programa de AIDS, na época, tínhamos o Reinaldo Guimarães como secretário de Ciência e Tecnologia e Saúde, Celso Amorim como chanceler, e houve uma confluência de fatores em que se aprovou. É prioridade, vamos fazer. Mas, nesse momento, para mim, a nível do Poder Executivo, é quase que impossível. Os interesses do Ministério da Agricultura, com os interesses do Itamaraty, com os interesses dos outros Ministérios da Economia, são diferentes, e até do Ministério da Saúde, nesse momento, né? Então, chegar a esse acordo intra-governo hoje é muito difícil. Mas o Congresso fez o seu papel, porque esses projetos todos ficaram represados. Teve vários outros projetos de lei, do Jandira, Alexandre Padilha, o projeto 1462, que foi um projeto que 11 deputados de oposição e de situação assinaram e submeteram e pediram urgência, ficou represado na Câmara, não foi. Aí vem no Senado o projeto 12 do senador Paulo Paim. Inicialmente foi travado pelo governo. Esse projeto foi travado, não foi para votação, e o senador Nelson Eutrade fez um substitutivo, discutindo muito, e o aproximou muito dos projetos que estavam na Câmara dos Deputados. E esse projeto foi aprovado no Senado, veio para a Câmara e foi aprovado na Câmara por enorme maioria, né? Então, volta para o Senado por causa das alterações que teve, e depois vai para a sanção presidencial, né? Agora, o que esse projeto de lei nos traz de concreto? No mundo inteiro, nós consultamos recentemente a base de dados do Pool de Patentes, do Medicines Patent Pool. Tem mais de 2.100 solicitações de patentes no mundo de produtos relacionados com a pandemia, com a Covid. Então, está levantado 2.100 pedidos de patente. Qualquer um deles que venha a ser, digamos, evidenciado como uma medida eficaz na pandemia, seja medicamento, seja equipamento, seja vacina, vai ter monopólio. E esse monopólio, já sabemos o que pode trazer: preço elevado, falta de acesso, não permite a transferência de tecnologia. Agora, com esse projeto, nós podemos ter acesso. É evidente que ninguém vai ter vacina de um dia para outro, uma nova vacina aqui no Brasil, porque aprovou uma lei. Quer dizer, é uma questão que tem que ser discutida, mas não é um projeto de lei exclusivo para a vacina. É um projeto de lei que pode eliminar, por exemplo, patentes de máscara. Tem máscara patenteada e que é mais cara do que as máscaras outras que são utilizadas. Nós podemos ter outro equipamento, nós podemos ter medicamento. Há vários produtos que vêm sendo experimentados com a possibilidade de ser utilizado no tratamento de Covid. Tem as vacinas. Nós temos uma associação de laboratórios produtores de vacina em países em desenvolvimento, e que são, se não me engano, 49 produtores em 19 países, entre os quais está o Brasil, está Cuba, está o Chile, está a África do Sul.
Então, são países que potencialmente podem vir a produzir, mas não vão fazer enquanto a vacina for patenteada, a não ser que haja uma licença voluntária, e vários produtores já se recusaram, já colocaram. Nós vimos, semana passada, o que está acontecendo na Organização Mundial do Comércio é mais ou menos semelhante. No dia 2 de outubro do ano passado, a Índia e a África do Sul entraram com uma solicitação de que houvesse uma suspensão temporária de direito de determinados artigos do Acordo TRIPS, e que envolve, então, uma suspensão temporária durante a pandemia de produtos relacionados com a pandemia, que é basicamente o que semelhante ao projeto de lei que foi aprovado aqui no Brasil. E é chamado waiver, uma suspensão. Vários países, todos os países em desenvolvimento, quase todos, apoiaram essa medida, e os países centrais se opuseram. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, a União Europeia, Suíça, Japão, Austrália, se opuseram, e o governo brasileiro se alinhou com eles. Quer dizer, o governo brasileiro se alinhou com os Estados Unidos do Trump e foi contra a Índia e a África do Sul, que são países do BRICS, que são os países que deveriam ser os parceiros naturais, que sempre foram os parceiros naturais do Brasil. Então, o governo brasileiro se alinhou com os Estados Unidos do Trump, foi contra, o único país aqui que foi contra, todos os países estão apoiando, todos os países da África estão apoiando também, e está em discussão na Organização Mundial do Comércio. Só que na Organização Mundial do Comércio não pode acontecer o que aconteceu aqui, na Câmara dos Deputados. Tem que ser consenso, não é votação. As decisões da Organização Mundial do Comércio têm que ser por consenso. Então, está em discussão desde outubro do ano passado. Até agora, não avançou, vários países já se manifestaram, outros ainda são contra. Nós tivemos uma surpresa quando, no dia 5 de maio desse ano, o presidente Biden disse que aceitava negociar essa suspensão e apoiar essa suspensão restrito a vacinas. E, com isso, mudou um pouco o panorama, porque a França também diz que pode fazer isso, a Austrália está se colocando também, mesmo o Brasil diz que aceita discutir em cima de textos concretos, e a Alemanha é contra. Como a Alemanha é contra, coincidiu a vinda da Angela Merkel a Washington para falar com Biden na semana passada, e houve uma série de manifestações, Globo, em frente à Casa Branca, manifestações dizendo Biden convença a Alemanha a não se opor ao waiver. Mas a Angela Merkel disse que não. E nesse mesmo dia que a Angela Merkel estava em Washington, em Genebra estava acontecendo uma palestra do ministro da Saúde da Alemanha que, segundo a imprensa, se opôs ferozmente à possibilidade de romper regras da propriedade intelectual para reconhecer vacinas. Então, ele foi contra, a Angela Merkel foi contra, foi vaiada, foi manifestação, mas está no impasse que não sabemos quanto tempo pode levar. Agora, aqui no Brasil, nós esperamos que, do mesmo jeito que a Câmara dos Deputados teve a sensibilidade que o Senado teve em apoiar esse projeto de lei 12 de 2021, inicialmente Paulo Paim, senador Ancinho Trades, depois Aécio Neves foi o relator, mas ele passou por várias comissões, então é um relatório, não é foi apresentado pelo relator, mas é um relatório de várias comissões. Então, isso pode nos possibilitar, sim, a que nós tenhamos acesso, sem ter que cumprir toda a burocracia e a demora que teria dentro do Poder Executivo para ter uma licença compulsória, para uma quebra de patente, e ter um procedimento muito mais ágil em função da emergência que a pandemia coloca. Isso não é uma questão que se aplica a tudo, é uma questão restrita a produtos para a Covid-19 na vigência da pandemia. Então, uma medida excepcional para uma situação excepcional. Nós temos colocado isso, é uma situação de emergência que precisa também de medidas de emergência. Então, isso está acontecendo aqui. Eu acho que nós temos possibilidade, sim. Nós temos um setor produtivo competente, tanto que no outro dia nós levantamos e tem 19 projetos de vacina aqui no Brasil, projetos novos, fase 1, fase 2,
só o Butanvac, que está em fase 3, né, que entrou em fase 3 agora, mas nós temos 19 projetos de vacinas com as tecnologias mais modernas que nós temos atualmente. Tem de vírus inativado, vetor viral, tem o que está acontecendo no mundo, aqui também está sendo desenvolvido, porque nós temos potencial aqui, nós temos capacidade, mesmo sem recursos, mesmo o Ministério da Ciência e Tecnologia sem recurso, saúde sem recurso, educação sem recurso, mas nós temos um potencial enorme, mesmo com as universidades públicas. A maioria desses projetos são de universidades públicas. USP, o FMG, o FRJ e outras, várias universidades públicas investindo no desenvolvimento de vacinas que podem vir a ser colocadas. E nós vimos o exemplo de Cuba, né? Que acabou de anunciar que 2 das vacinas foram aprovadas em fase 3 e está se preparando para vacinar com essa vacina a ilha toda e a exportar o excedente, que eles têm 11 milhões de habitantes e uma capacidade de produção que eles estimaram em 100 milhões de vacinas por ano. Então, evidentemente, que eles têm interesse em exportar e em colaborar com os países da América Latina. Então, eu acho que nós temos uma luz no fim do túnel. Não vai ser simples, não vai ser fácil, mas eu acho que nós podemos avançar e eu acho que nós estamos conseguindo avançar. Esse passo, acho que foi um passo gigantesco, esse passo de aprovar na Câmara de Deputados com esse placar que foi, né? Muito bem, Bermudes. Há muita luz no fim do túnel, principalmente produzida pelo compromisso com a vida e o compromisso com a ciência. Precisamos adensar politicamente esses valores. Eu acho que uma das formas de adensar politicamente esses valores é entregando ao povo brasileiro aquilo que ele tem direito, que é o acesso à saúde, o acesso ao medicamento, e engatando nesse processo de iluminar o caminho para sair desse momento de escuridão, queria perguntar para Isabela justamente isso, a entrega, né? A entrega que é uma das principais funções nossa, profissional farmacêutico, que não é a entrega de um produto. O que nós entregamos, o trabalho nós é a entrega de um direito, né? A entrega de um direito ao povo. Esse é o trabalho do profissional farmacêutico. E aí eu queria que a Isabela colocasse, principalmente no Acre, que tem algumas particularidades, algumas singularidades do Acre, principalmente, né, Isabela, queria que você comentasse um pouco isso também, o lugar do papel do Estado, do setor público, na entrega à população dos direitos, o direito à saúde, o direito à assistência farmacêutica. E queria que você contasse para a gente um pouco o papel dos farmacêuticos, porque eu estive aí no Acre há algum tempo, já antes mesmo da pandemia, e já me chamou muito, muito a atenção o papel destacado que a categoria ocupa em diversas áreas da vigilância em saúde, da assistência farmacêutica, das ações intersetoriais aí do Estado, principalmente junto às prefeituras, junto à Secretaria de Estado da Saúde, mas também tem nossos colegas que estão aí nas farmácias, nos laboratórios privados. Eu queria que você comentasse aqui o papel aí no Acre dos farmacêuticos nesse processo de entrega do direito, que se nós não conseguirmos comprovarmos entregando ao povo aquilo que de fato está de acordo com a necessidade, alguns entregam feijões, né, curativo, que curam, alguns entregam cloroquina, alguns entregam outras falsas promessas, e nós temos o compromisso de entregar aquilo que de fato vai atender às necessidades. Queria que comentasse um pouco aí, Isa, a respeito aí do... Deixa eu só fazer uma complementação, uma pergunta para a Isabela. Sim. Como é que ela vê esse papel, inclusive, nas áreas de fronteira do Acre, né? Você tem a Bolívia, quais as dificuldades que tem nas áreas de fronteira
E uma outra característica do Acre, que me parece, que é que os rios correm num sentido, as cidades ficam na beira dos rios, então as comunicações não são tão fáceis, né? Também, como é que isso é enfrentado no Acre? Sim, vocês falaram bem, né? A farmácia, por ter uma capilaridade e por uma distribuição mesmo geográfica, né? Ela fica ali o centro da demanda, né? A farmácia hoje veio um olhar diferenciado, buscou-se os farmacêuticos, né? Por incrível que pareça, apesar dos sindicatos e conceitos percorrerem o estado, falando da importância, documentando, a gente sentiu a busca por esse profissional, né? Então, os gestores vieram buscar esses profissionais para ajudá-los, né? Principalmente no planejamento, na aquisição desses insumos, né? Muitos também estão respondendo algumas auditorias, né, que estão sofrendo e que cobraram a presença desse farmacêutico. A região Bermudes, a nossa fronteira, né, Bolívia e Peru, tem hoje farmacêuticos lá. Houve, no início da pandemia, uma ameaça de alguns bolivianos invadirem o hospital, porque era o único que tinha os medicamentos, os anestésicos, né, para intubação, os analgésicos, antibióticos de ponta que estava tendo no hospital de fronteira que a gente tem, em Brasileia, e eu fui comunicada pelo farmacêutico de lá sobre essa possibilidade de invasão. Eles estavam armados, ameaçando entrar para pegar, literalmente, esses medicamentos, né? E a gente avisou o gestor, né? Avisamos ao Ministério Público. Então, assim, houve todo esse momento de tensão. E lá estava o farmacêutico, fazendo a guarda. Inclusive, ele até falou para mim, ele disse: Cisa, eu estou vivendo, assim, um dilema, porque eu estou responsável, ou parecendo ouro, parece ouro aqui. Todo mundo quer invadir, tanto eram os medicamentos quanto os EPIs, né? Então, atrás de máscaras, né? E eram máscaras, gorros, aventais, tudo isso estava sendo guardado a 7 chaves, porque nos outros lugares não tinham, eles não estavam conseguindo comprar. Veio ainda um representante do governo boliviano pedir ajuda aqui ao governo do estado para que ajudassem eles de alguma forma, porque eles não estavam conseguindo comprar absolutamente nada, né? Então, teve essa conversa, essa diplomacia, né? E o farmacêutico aqui, Ronald, o que ele fez? Ele fez seu papel mais uma vez, ele mostrou a sua importância aos gestores, quando ele planejou, quando ele sentou, quando ele participou. A gente fez reunião CIB aqui da Comissão Intergestores Bipartite, onde os gestores pediram ajuda ao Estado, pediram ajuda para adquirir esses medicamentos, e lá estávamos, né, ajudando e vendo meios, né, não só eu, como outros farmacêuticos, outros colegas de outras áreas, a gente ajudou a encontrar uma solução, e encontramos essa solução. Nós conseguimos abastecer os municípios de 6 meses a 1 ano, né? Eles estão esse ano todo abastecidos. Isso é uma vitória. Conseguimos, fizemos parceria com a ONU, Escritório das Nações Unidas, conseguimos comprar a um preço menor, a um preço justo, não abusivo como estava acontecendo, e principalmente, Bermudes, nesses lugares distantes, onde se vai só de barco ou avião, aí é que vinha o maior, né, o abuso de preço mesmo, né? Difícil esses fornecedores quererem entregar também, porque a escala é pequena, é pouca, então nós conseguimos unir todos aqueles que tinham interesse, né? Dos 22 municípios, 15 municípios tiveram interesse em participar, né, dessa compra conjunta, e deu super certo. E lá estava a presença do farmacêutico, né? Que mesmo nas suas dificuldades ali, de trabalho, muitas vezes, condições, valorização, mas não se furtou e mostrou o seu papel, né, que é o papel de resolver. O nosso papel é encontrar a solução, né, e nesse momento que se precisava adquirir medicamentos paliativos, que precisava adquirir medicamentos para intubação, foi primordial esse apoio e essa parceria mútua, né, entre esses profissionais, a equipe multidisciplinar, porque sem ela não fazemos nada, e o gestor, que se sensibilizou, e hoje a gente está vendo contratação em massa. Só de maio a agora, julho, já se lançaram diversos editais para contratação de farmacêutico. Já não dá mais para ficar sem esse profissional. Eles perceberam isso pelas dificuldades que passaram e também
por encontrar solução nesse profissional, né? Em uma parte que dá muita dor de cabeça. O farmacêutico, ele é responsável por um setor em que gasta-se 70%, 60% a 70% do recurso dali, da atenção básica, é voltada para essa compra de medicamentos. Então, tem que ter, sim, um olhar crítico, tem que ter um olhar profissional, não se pode colocar na mão de qualquer um, não se pode confiar a qualquer um orçamento tão rico e também escasso ao mesmo tempo. Tem um dinheiro, mas não tem tudo. Então, a gente tem um lençol curto, onde a gente tem que saber dosar ali. Quem que vai saber dosar? Quem que vai conseguir medir? Baseado nas características epidemiológicas, baseado na população IBGE, né? A gente precisa saber quem é essa população doente que eu vou atender, que tipo de medicamento que eu vou comprar. A gente tem que ter esse critério. Então, isso equivale ao profissional farmacêutico, que ele foi formado para isso, é ele que pode trazer essas soluções. Então, a gente tem colocado isso bastante nas nossas negociações, nas nossas visitas que a gente faz, porque não é só cobrança, a gente faz visita para saber qual é a dificuldade, o que pode ajudar, o que eles não contrataram ainda, ou se vão contratar, como que vão contratar, enfim, a gente tem feito esse trabalho, tanto o sindicato quanto o conselho, e eu acho que a gente tem logrado êxito, né? A gente tem conseguido, porque é o número de editais que se lançaram, as contratações e a vontade de fazer consórcio, né? Já buscaram essa demanda, gostaram do primeiro piloto, né? Da compra conjunta com o Estado, então viram que funciona, e ali estava a mão do farmacêutico. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho a nossa profissão, nesse momento de pandemia, ajudar mesmo, literalmente, na palavra, toda a população, né? Não só fornecendo o insumo, mas dando a ela toda a orientação necessária, né? A gente está meio que perdida, a população está perdida, tem medo de tomar as coisas, existem outras comorbidades, não podemos esquecer isso, não vivemos só numa pandemia, vivemos numa pandemia somada a comorbidades, né? E essas comorbidades também devem ser combatidas, não podemos esquecê-las, e muita gente deixou para lá, né? Então, hoje está colhendo esses frutos, digamos assim, correndo atrás, buscando atendimento, buscando melhorar a sua saúde. Eu acho que a gente tem, sim, logrado muito êxito no que nos propomos a fazer. Muito bem, Isa. Queria dizer que você me emociona, sabia? Emociona, sabe, que nós temos aí no Acre, certo? Uma colega que conseguiu fazer talvez uma das principais tarefas que a nossa luta sindical, que esse lado que a gente escolhe da batalha é a consciência do produto do nosso trabalho. Ou seja, nós farmacêuticos produzimos medicamentos, mas mais do que medicamentos, nós produzimos direitos. Nós somos responsáveis por isso. E esse teu relato, queria dizer que me emocionou, viu, Isa? Me emocionou esse teu relato que dividir com a gente, porque é isso, porque a partir do momento que a gente compreende o nosso lugar, a nossa potencialidade, e que nós não somos um cabo dominguete, nós não estamos trabalhando com um produto, um negócio, nós estamos produzindo direito com um insumo que a sociedade confiou na gente, a ciência, que tem técnica, que tem ciência, que tem conhecimento, que tem relações internacionais, como você mesmo colocou, que envolve um conjunto bastante grande de elementos. E o teu relato aqui deixa a gente muito feliz de saber que nós estamos no caminho certo de fazer todo esse esforço de valorizar, de dialogar com a sociedade, para dizer que, junto com outros trabalhadores, nós estamos na retaguarda, nós estamos na linha de frente e que vamos superar esse momento de dificuldades. Depois eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas agora eu quero voltar para o Bermudes. Não, só uma questão que... Eu só fazer uma observação. Quando o doutor Gustavo, lá da Anvisa, foi fazer aquela apresentação sobre vacinas e tal, o que tinha de gente me mandando mensagem, olha, Isa, ele é farmacêutico, olha o farmacêutico. Gente, a gente vem falando que atua nisso há muito tempo, mas vocês nunca... Quer dizer, as pessoas nunca se tocaram que o farmacêutico podia estar ali na avaliação, né, na produção, enfim...
Foi bom isso aí. As palavras da Isabela também nos trazem de volta a questão da integralidade da pessoa humana, né? Como ela colocou. Nós discutimos muito isso na questão das doenças negligenciadas. Você não pode tratar uma pessoa de doença de Chagas para a pessoa morrer de diabetes, morrer de infarto, né? Então, tem que ver a integralidade da pessoa, que, como Isabela acaba de nos colocar, das outras doenças que não podem ser deixadas de lado. Não pode centrar só na atenção à Covid, porque tem a integralidade da pessoa, tem que ter direito como direito de todos. Diga, Ronald. E eu queria te provocar, porque eu te provoquei antes e você respondeu perfeitamente, mas eu vou te provocar de novo a respeito de qual é as nossas possibilidades de enfrentar as dificuldades de utilizar as conquistas civilizatórias, todas elas que nós conseguimos produzir com essa turma que está sendo dirigida por um genocida. Eu queria que você falasse a respeito do dia 24 de junho, que o Brasil vai para as ruas. Queria que você falasse aqui com a gente da importância desse debate, de como nós chegamos numa situação limite, porque o que está se confrontando literalmente nesse processo e que longe de posição A, posição B, é um confronto entre a vida e a morte que está sendo colocado. Eu queria que você abordasse um pouco nesse momento, do ponto de vista político, como a gente dá... se é possível ou não a gente conseguir dar materialidade com a continuidade desse cidadão à frente da presidência da República. Ronald, se é possível ou não, só o tempo vai nos dizer, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, nós estamos na luta toda e nós estamos combatendo, o que você colocou claramente, a negação da ciência e da medicina baseada em evidências. Nós estamos diante de falsas notícias, o gabinete do ódio, notícias plantadas de uma maneira até para desviar de outras. Nós temos que centrar a nossa luta nesses resultados concretos que nós podemos ter enquanto sociedade civil, enquanto organizações, enquanto academia, enquanto nós temos que unir as forças, e esses movimentos de rua vêm crescendo cada vez mais, né? Então, acho que mostra muito claramente que a população não aguenta, tem que dar um basta nisso. Eu acho que isso está muito claro nas manifestações de rua e em todas as questões que estão sendo publicadas, os resultados. E, por outro lado, a CPI está trazendo uma série de barbaridades à tona que estão sendo investigadas. Esperamos que tenham continuidade, porque nós não esperávamos esses resultados da CPI nesse nível de atos que estão sendo denunciados aí do atual governo. Agora, eu acho que nós temos que insistir na nossa luta de resistência, nós temos que municiarmos dos dados que nós temos e dessas pequenas vitórias, mas são passos que são dados adiante. Retirada, por exemplo, do Poder Executivo e passar para o Poder Legislativo, mesmo com a Câmara dos Deputados que nós temos. Não estou defendendo a Câmara dos Deputados na atual composição, mas a vitória que se obteve nesse projeto de lei, com deputados de vários partidos políticos também se manifestando a favor do projeto de lei 12, é uma questão que mostra que temos uma esperança, que as pessoas entendam que a vida é mais importante do que o comércio, que a vida é mais importante do negacionismo, quer dizer, do negacionismo e até da necropolítica que nós colocamos, né? Quer dizer, nós estamos defendendo vidas. O Brasil poderia ter sido um dos primeiros países a entrar na vacinação, importando, comprando com Covax e produzindo, como já foi no passado. Quer dizer, o Brasil teve um papel fundamental em eliminar cólera, poliomielite, sarampo, em trabalhar várias questões. E na Covid nós passamos a ser final da fila, nós começamos tardiamente a vacina, estamos indo lentamente por causa do negacionismo da vacina, inicialmente, até que no final, inclusive chegou o momento que não queria aceitar a vacina do Instituto Butantan. O Instituto Butantan e Fiocruz são patrimônio da sociedade brasileira, são patrimônio técnico-científico da sociedade.
não são entidades que vão trabalhar especificamente com o governo, são entidades próprias de Estado, que têm que cumprir seu papel, estão cumprindo seu papel, e graças a elas nós temos vacina hoje, está sendo distribuída, e finalmente o governo acordou e também está importando vacina, né? Porque já podia ter feito isso desde o ano passado. Porque todos os países que têm vacina hoje, tem o Reino Unido, Estados Unidos nem se fala, né? Porque os Estados Unidos, a operação deles foi uma operação quase que militar, a operação Warp Speed, né, no seriado de Jornada nas Estrelas, é a velocidade da nave quando se desloca de uma galáxia a outra. Esse é o nome do projeto que o Trump colocou, 13 bilhões de dólares, para comprar medicamentos, vacina, comprou vacina de todos os produtores, comprou seringas, agulhas, material, máscara, equipamento, tudo para se preparar para, quando o Remdesivir, que é um produto, surgiu num determinado momento que poderia ser útil para a pandemia, o que o Trump fez? Comprou toda a produção mundial dos próximos 3 meses, inclusive não se importando. O resto do mundo, é um problema do resto do mundo, eu quero isso dentro dos Estados Unidos. Então, esse nacionalismo exacerbado dos Estados Unidos tem sido também um fator crítico em termos de não solidariedade. Nós temos que ter solidariedade, nós temos resultados concretos, nós temos propostas concretas e temos que seguir adiante, Ronald. Acho que nós temos que seguir adiante com as ações políticas e que tenha o respaldo técnico e, principalmente, o conhecimento científico acoplado a ele, para evitar os absurdos do kit Covid, que foi distribuído até por prefeituras de vários lugares, o que o então ministro levou para Manaus para ser distribuído lá. Nós temos que combater o negacionismo e o anticientificismo, né? E defender sempre a medicina baseada em evidências. Muito bem, Bermudes. E, Isa, conte aí para nós, o Bermudes trouxe aqui essas dificuldades mais gerais, nacionais, mas como é que está a gasolina e a carne aí? Assim, só um adendo na fala do Bermudes em relação a esses equívocos na condução política do enfrentamento da pandemia do nosso governo federal. Ele não só resultou nessa vacinação tardia, né, e do nosso atraso em relação à imunização da população, como ele gerou falhas do mapeamento diagnóstico também. A gente tem uma falha muito grande, né, de notificações, de saber se aquelas pessoas procuraram ou por que não procuraram, né. Eu entrei em contato com o Sereste aqui e peguei pelo eSUS a quantidade de pessoas que tiveram contato com o vírus, aqueles que foram a óbito ou que teve cura, e eles mapearam da categoria profissional farmacêutica, com certeza está subnotificado, né, porque como a gente acompanha nos grupos, a gente vê um alarme, tanto de gente que foi contaminada e os óbitos, e, infelizmente, no nosso mapeamento, a gente tem uma subnotificação. Então, quando muitas vezes o Ministério da Saúde mostra alguns números, esses números estão equivocados e muitas vezes subnotificados. Esse número de mortes pode ser ainda muito maior do que está aí, né? Aí as pessoas, mas não pode errar para menos? Provavelmente não, porque a contaminação desse vírus ela é muito exponencial, ela é muito rápida. E as pessoas que foram acometidas, a maioria saiu desse transtorno, porém muitos não conseguiram sair, tenho certeza que foram subnotificados. Então, assim, além desse caos que foi gerado, ainda tem essa falha de mapeamento e diagnóstico que a gente tem, né? Isa, eu fiz a pergunta aqui, comecei falando da gasolina e da carne, justamente para formular a pergunta seguinte a respeito aí da linha de frente, porque a pandemia ela veio junto com um processo acelerado de retirada de outros direitos do povo e dos farmacêuticos também que compõem esse povo, certo? Um conjunto importante, seja na precarização das relações de trabalho, seja no acesso a bens públicos ou aos bens para satisfação das necessidades básicas. Aí eu queria, nessa toada,
que você falasse para a gente um pouco das dificuldades que a categoria farmacêutica se somou, que a pandemia veio se somar dentro desse quadro. Ou seja, nós já vínhamos sofrendo um ataque não só na organização sindical, mas também na valorização do trabalho, com dificuldade de reposição, de perdas salariais, de uma série de retiradas de direitos, conquistas históricas que tinham se conseguido com muita luta, retirada. Eu queria que você abordasse aqui para a gente também, além das questões concretas provocadas pelo vírus, queria que você compartilhasse aqui um pouco as dificuldades que a pandemia potencializou, exacerbou, de que nós vimos enfrentando aí no Acre para nós. Muito bem, Ronald, você tocou num ponto muito importante, né? No primeiro bloco eu falei da rede pública, né, dos serviços públicos ofertados, mas no serviço privado, a gente já teve, assim, diversos ataques, né? A começar que grandes empresas aqui no Acre começaram a demitir em meio à pandemia para contratar por salários mais baixos, né? Nós entramos com uma ação judicial com apoio da Federação Nacional dos Farmacêuticos, mas, assim, muito difícil provar as coisas, eles conseguiram manobrar, tem uma banca de advogados muito forte aqui, né, a gente ainda está recorrendo, mas é bem complicado, né, eles conseguiram demitir uma grande leva desses profissionais. Além disso, no meio da pandemia, onde o setor do comércio varejista triplicou, quadruplicou o seu voluptuoso orçamento, né, esses farmacêuticos estão cada vez mais precários, né, eles se sentem só abandonados. Eu tive que pedir ajuda do Ministério Público do Trabalho para conseguir que eles fizessem uma nota técnica orientando que os patrões, que os proprietários de farmácia fornecessem EPIs para os seus funcionários. Não foi só para farmacêutico, para todo mundo. Não queriam que as pessoas comprassem, que as pessoas se virassem. Então, assim, porque tudo é o tal do custo do preço, tudo tem um custo, tudo tem um preço. E, pelo visto, os trabalhadores para essas empresas, essas grandes empresas, não têm valor nenhum. Porque até hoje a gente escuta reclamações, precarizações, perdas de direitos, desvio de função, né? O farmacêutico virou tudo dentro dessa empresa, né? Fora os ataques, porque querem, dentro do Congresso Nacional, além de não aprovar piso de categoria nenhum, eles querem colocar, assim, impor, né, a venda de medicamentos em qualquer lugar. Ali eles colocam venda de medicamentos no supermercado, mas não é supermercado. Abriu para ali, vai abrir para tudo. Então, assim, a gente vai, provavelmente essa proposta vai ser aprovada. Por quê? Porque há um interesse, há um lobby muito grande para isso, né? Ninguém está preocupado com saúde de ninguém. E eles falam, mas vocês farmacêuticos estão também. A gente se preocupa, sim. É a nossa profissão. A gente fez um juramento, né? A gente soube daquela matéria tendenciosa de empurroterapia, mas a gente sabe também que muitos profissionais que estão ali são coagidos a fazerem, né, aquele tipo de serviço. Então, assim, tudo a gente tem que combater, tudo a gente tem que pisar em ovos com essa rede privada, que a gente sabe, dão oportunidade de emprego, mas não é porque tem essa oportunidade de emprego que eles podem usurpar os direitos dos trabalhadores ou podem menosprezar esse trabalho, né? A gente aqui teve uma dificuldade muito grande de conseguir vacinação para a rede privada, uma luta desde janeiro, a gente vem conversando com os secretários municipais. Rio Branco foi o único município que teve essa dificuldade, né? Ele não reconhecia o farmacêutico da drogaria, ele reconhecia o balconista, ele não queria reconhecer o farmacêutico. E a gente explicando, né? Independente, a gente não está aqui falando quem está diretamente recebendo o dinheiro, a gente está falando de uma rede, é um vírus, que se um da frente pegar, o de trás pega, o do lado pega. Ninguém estava brigando só por farmacêutico, a gente brigou pelo conjunto, pela equipe. A gente não vai brigar nunca só por um. Se está todo mundo ali dentro, todo mundo merece a vacinação. E por que essa dificuldade? Mapeamos também que somente bairros periféricos estavam com essa dificuldade de vacinação. Quer dizer que pessoas de bairros nobres, elas têm mais direito, elas têm mais benefícios, que aqueles trabalhadores que estão na periferia, também foi um ponto que eu levei a ele. Não, nós já vamos corrigir isso. Quer dizer, a gente vê ali
os dois mundos, a gente vê preconceito, a gente vê burocracias, a gente tem todo dia que mostrar a legislação e provar quem a gente é, independente de onde estiver. Nosso trabalho é único, então nós temos que ter essa garantia para todos. E essa subvalorização, até hoje conversei com um colega que está super desmotivado, eu falei, é muito difícil negociar com o privado, porque ele sempre bota uma dificuldade, ele sempre sai pela tangente, ele sempre nunca pode, mas a gente não vai desistir, eu falei para ele, a gente não vai desistir, a gente vai até onde der, até onde for possível, né, seja na conversa, no convencimento, mas a gente vai conseguir sim, algum dia que essa valorização chegue de fato, como chegou, também não vou criticar todas elas, teve unidade, teve pontos, né, de farmácias que pagavam muito mal e passaram a pagar muito bem. Então, isso foi um ganho para o trabalhador. Passou a pagar insalubridade sem a gente precisar recorrer à justiça. Então, tem proprietários que têm acessibilidade, né? E, infelizmente, são poucos, minoria. E por isso que a gente fala mais do que não dá certo, por um lado, porque a gente precisa bater nesses, para que eles acordem e valorizem seus profissionais, que eu não falo somente do profissional farmacêutico. Muitas vezes eu vejo que eles estão numa escravidão, meio que numa escravidão ali, presos, sábado, domingo, feriado, e a gente não vê esse retorno para eles de alguma maneira, né? E essa é a minha frustração dentro do sindicato, é não conseguir a devida valorização para os profissionais da rede privada. Como a gente vem conseguindo um pouco, mas assim, um pouco mais significa muito para a gente, da rede pública, porque nós já temos os nossos planos de cargos e carreiras estabelecidos, nós já conseguimos brigar mais, né? Agora, do privado, realmente é uma luta constante e uma reclamação, né? E aí fica essa dívida ainda com eles, mas eu tenho certeza que a gente vai pagar um dia com êxito. O Ronald e Isa, uma das questões mais importantes que nós tivemos agora recentemente foi a reativação da Subcomissão de Complexo Econômico Industrial da Saúde na Comissão de Seguridade Social e Família, cuja presidente é a Jandira Fegali e o relator é Alexandre Padilha. Então, acho que nós temos que aproveitar esses espaços também para levar essas questões, o que você está colocando agora, muito justamente, levar essas questões para serem incluídas no relatório da subcomissão, que deve estar pronto agosto, setembro, segundo eles estão falando. Eu acho que é uma oportunidade também de levantar essas questões e levar para esse fórum. Inclusive, Bermudes, um dos debates centrais do Congresso Extraordinário da FENAFAR que nós realizamos foi justamente esses elementos que a Isa traz aqui a respeito das dificuldades de enfrentar essa contradição central. Nós produzimos e a riqueza cada dia mais concentrada, hiperconcentrada. Inclusive, nessa atuada tem uma pergunta aqui no Facebook do Hilke para você, Bermudes, justamente dessa contradição. O Hilke coloca: como é que pode essa contradição aí de o setor do varejo farmacêutico, da indústria farmacêutica, tá com ganhos acima de 2 dígitos, certo? De 2 dígitos, e a gente vê esse relato que a Isa traz, não só a Isa, é no Brasil inteiro, certo? Principalmente nossos colegas do setor privado, particularmente do varejo farmacêutico, Aí como é que você já deu uma pista importante essa de levar essa demanda a respeito da necessidade de uma regulação mais profunda dessa atividade, mas eu queria que você, atendendo aqui o Rio, e nós temos vários companheiros do Brasil todo aqui acompanhando a gente aqui no Facebook, tem a Célia, tem o Luiz Costa, a Silvana, a Esté, a Ana Cláudia, o Márcio, a Laura, a Débora, o Rio, que nós temos o Brasil inteiro está aqui acompanhando o debate, o Acre mobilizando o Brasil inteiro, viu, Isabel? É muito legal. E aí eu queria que o Bermudes dialogasse aí com o nosso diretor da FENAFAR, diretor do Sinfamig, que traz essa questão a respeito, que na verdade, né, eu lembro do Bermudes lá na década de 90, nas rodas vivas, fazendo esse debate a respeito dos conflitos e das incoerências de um setor tão rico, com tanto potencial de produzir riqueza e produzir direito, concentrando tanto.
enfrentamos eles, conseguimos algumas vitórias, mas eu queria que você abordasse um pouco mais a respeito dessa provocação do Hilke. Mas eu acho, e o Hilke, eu acho que nós vamos ter, do mesmo jeito que nós temos no setor industrial, no setor do comércio, nós também temos a diferença de custo e preço. Nós temos uma diferença de por quanto se compra uma coisa e quando se vende, também é uma questão. Então, eu acho que é uma questão que nós temos que levar em consideração. E eu acho que nós temos que retomar aquela proposta que a Alice Portugal, única farmacêutica, no Congresso hoje, né, levantou claramente quando relançou a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência Farmacêutica, de que tem que levantar todos os projetos de lei que sejam nocivos à categoria farmacêutica, colocar todo, discutir e ter contraproposta, ou ver de que maneira a gente se contrapõe a ele. Esse levantamento eu acho que é fundamental, porque daqui a pouco está espocando aí. Teve projeto de lei que autoriza a venda em supermercado, venda em comércio varejista, venda em estabelecimento comercial, imposto de gasolina em loja de conveniência. Então, acho que nós temos que levantar isso tudo para ver de que maneira a gente se contrapõe a isso. E nós temos que ter realmente uma regulamentação muito clara, porque nós não podemos admitir os abusos, nós não podemos admitir esse lucro desmedido de um lado e a penalização da população que não tem acesso pelo outro lado. Então, eu acho que nós... Diga, até porque, recentemente, semana passada, não sei se acompanhou, a Câmara dos Deputados querendo retirar da Anvisa o papel regulador do mercado de medicamentos, colocando na mão dos Dominguetes e dos Pazuellos e dos Élcios a definição do aspecto regulatório de medicamentos, ou seja, na direção oposta daquilo que nós estamos propondo, de estabelecer uma regulação que valorize a vida, que valorize o trabalho, que valorize o direito, certo? Que valorize o desenvolvimento nacional, não. É construção de regras para simplesmente concentrar cada vez mais, diminuir a possibilidade de participação e ampliar o abismo social que existe na sociedade brasileira. E uma questão, Ronaldo, que eu coloquei também anteriormente, a necessidade nós temos, a diferença entre o setor regulado e o regulador. Regulação e o setor regulado. Nós não podemos ter a promiscuidade do setor regulado ou querer impor normas, como às vezes tem. Isso aconteceu também no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que tinha um projeto de lei de poder contratar o setor privado para fazer análise de patentes. Não, o setor privado não vai fazer análise de patentes quando o setor privado é quem solicita a anuência ou não das patentes. Então, nós temos que diferenciar esses dois lados. Muito bem. Eu queria dizer, já aí para a gente ir fechando aqui, já vamos para quase 2 horas, para nós irmos fechando a nossa atividade aqui, dizer que, Isa, eu acho que o Acre inaugurou um processo que a gente vai ter que fazer pelo menos a cada 15 dias com a experiência dos nossos lutadores e lutadoras do Brasil todo. Estava aqui o Willi do Mato Grosso, estava aqui a Irene do Rio Grande do Sul, o Marcos, estava aqui o Luiz Xista, tem acho que Francisco Silva, tem diversos colegas que, mais do que assistentes, podem ser participantes dessas nossas rodas de conversa, que eu acho que a tecnologia permite a gente compartilhar muito. E queria dizer que o Bermudes e você, Isa, hoje, para mim foi fantástico esse momento de compartilhar essa ligação, que é uma das características da FENAFAR. Se os que não conhecem, os que conhecem, revisitar, os que não conhecem, visitar os princípios da Federação Nacional dos Farmacêuticos. E um deles, que a Gilda nunca me deixa esquecer, eu sempre lembro da Gilda, que é minha referência do ponto de vista Almeida de Souza. De organização. Um dos princípios da nossa organização é ligar as questões mais gerais com as questões do cotidiano, do dia a dia. Se você ficar só nas questões gerais, você se afasta
da vida do povo. Se você não buscar as questões concretas da vida do povo, você acaba se deslocando da realidade. Então, essa é uma das características que esse debate se propõe, ao mesmo tempo de discutir as questões mais gerais, mas também ir lá, no cotidiano, no dia a dia, onde as questões concretas são transformadoras, porque elas estão umbilicalmente ligadas. Então, acho que nós vamos, a partir dessa experiência, Isa, aqui com o Sindifac, nós vamos tentar construir, e queria passar a palavra aí para o Bermudes e depois para Isa, para as considerações finais dessa nossa excelente atividade aqui. Bermudes, passar aí contigo já antecipadamente agradecendo muito a sua participação. Bermudes. Bom, Ronald e Isa, eu acho que foi uma grande satisfação, como eu falei no início, seria uma grande satisfação, mas foi uma grande satisfação estar com vocês e estar sabendo que nós estamos no lado certo, porque nós falamos naqueles seminários que nós discutíamos em 2018 que em política você tem que ter um lado, e nós estamos no lado certo. Ninguém está em cima do muro, nós estamos de um lado e os outros vão estar do outro lado. Mas nós temos que saber que nós estamos lutando a boa luta. E eu, só para fechar, tem uma frase do Mahatma Gandhi, que eu já usei muito, que diz que a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, e não na vitória propriamente dita. Nós vamos continuar lutando, podemos ganhar, vamos perder também, mas nós vamos continuar sempre teimando nessa luta e resistência. E o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que diz que a única luta que se perde é aquela que se abandona. Então, eu acho que nós temos que continuar, nós estamos juntos e nós vamos chegar no lugar que nós queremos, sempre perseguindo a utopia, mas sempre teimando em lutar essa luta que nós sabemos que estamos do lado certo pela melhoria das condições de saúde e de vida da população brasileira e do mundo. Então, grande abraço, tudo de bom e estamos aí na luta. Nossa é a nossa referência. Isa, obrigado. Mesmo. Não, eu estava super nervosa, eu falei para a Adeli, porque eu falei assim, nossa, eu vou debater com grandes referências, né? Assim, a gente vê fazer igual o Marco fala, né? O Bermudes et al., né? Sempre nos artigos científicos, e aqui ter essa oportunidade, e eu agradeço muito à Federação por todas as portas que ela me abriu, e eu sempre que posso levo o nome da Federação para todos os lugares onde eu falo que a gente faz luta e debate e conquista. Então, muitas coisas que nós temos hoje foi graças a uma luta lá atrás de muita gente, né? Só que as pessoas, elas só pensam no maior, no grande, sendo que todas as vezes nós conquistamos pequenos espaços, e que hoje esses espaços conquistados são referências devido àquela luta lá atrás. Né? Eu falo sempre assim, a gente tem que valorizar assim a história, quem passou, né? E mais importante que a guerra é quem está do teu lado, né? Quem está contigo, né, no meio das trincheiras. Eu acho que é isso. A gente se encontrou, né? Um grupo que se encontrou, o que é o melhor. A gente quer o melhor para a nossa categoria, mas não só no corporativismo, é para um todo. Porque a gente sabe do nosso papel, a gente sabe da nossa responsabilidade, e a gente quer que todos tenham esse acesso universal, a gente quer que todos tenham essa garantia. E muitas vezes é retirar dessas pessoas, né, sem ver nem para quê, por uma questão ideológica, por uma questão política. Então, hoje a gente está vivendo isso, a gente está numa guerra contra uma pandemia, mas uma guerra intelectual também, né, onde as pessoas que não entendem estão tentando fazer política, né, tentando fazer política com coisa séria, com ciência. Então, para mim, é motivo de orgulho estar aqui debatendo assistência farmacêutica, tentando levar o melhor, né, do que a gente pode extrair desse momento difícil que estamos passando, mas eu tenho certeza que a gente só tem lições aprendidas e também daquilo de não fazer no futuro, né? Eu acho que ficaram lições importantes aí, do aprendizado, da importância do planejamento, da importância da gente se unir, da importância da gente lançar ideias, da gente sentar. Essa ideia da live foi ótima, porque a gente está debatendo ciência, a gente está falando para vários locais do país, algo que às vezes está dentro da pessoa, que a pessoa está passando também. Então, ela pode se ver e dizer, olha, eu não estou só, né? Tem gente que está passando por isso, olha como aqui melhorou, então, quer dizer, eu posso levar a minha experiência, enfim.
é uma troca, né? A vida da gente é feita de troca, então nada vale nessa vida do que passar em branco, a gente ficar em branco. A gente tem o conhecimento, ele deve ser difundido, ele deve ser compartilhado, né? Então é isso. Muito obrigada pela companhia de todos vocês essa noite. Para mim foi muito prazerosa. Obrigada. E o marketing do projeto Integra que você tem que fazer. Obrigado, é isso. Vamos falar aqui do Projeto Integra também, né, Bermudes? Mas antes, mandar um abraço aqui para o Fábio, para a Zezé, para a Laura, para a nossa amiga piauiense Socorro, professora Socorro, a Débora, o Márcio também, Márcio Rocha, aqui com a gente, diversos colegas do Brasil inteiro nos acompanhando, e que essa marcha, esse caminhar, a gente ainda vai ter muitos momentos juntos. Tem aí o Projeto Integra, que inicia suas atividades dia 2 de agosto, essa iniciativa da Escola Nacional dos Farmacêuticos, do Conselho Nacional de Saúde, da Fiocruz, da OPAS, que vai ser um grande momento de resistência e de continuar isso que o Bermudes coloca, a nossa marcha de reunir mentes, corações, para fazer o justo, para fazer a construção do direito e valorizar aquilo que nós produzimos coletivamente, porque já, como disse a Isa, nós já produzimos muita luz, e essa luz precisa iluminar nossos caminhos nesses tempos de escuridão. Então, agradecer a todos, agradecer, Isa, foi show de bola, foi muito legal essa nossa iniciativa Bermudes, e valeu mesmo. Um grande abraço a todos e agradecer Beijo a todos. Valeu. Boa noite. Tchau. Pronto, gente, tá interrompida